A de Ribeirão volta do recesso na quinta-feira e já tem pela frente a preocupação das entidades de classe com um projeto polêmico que tramita na Casa de Leis, o orçamento impositivo, que é uma porcentagem da verba anual do município que passa a ser usada pelos legisladores como eles quiserem. No caso de Ribeirão, será quase R$ 1 milhão para cada um. Para entender melhor o que diz o projeto de lei proposto pela Câmara de Ribeirão, tomamos como exemplo os seguintes números. A receita corrente líquida do município em 2017 foi de R$ 2.236.181.462. Com o orçamento impositivo, 1,2% desse total passa a ser destinado para os vereadores usarem como quiser. No caso, um total de R$ 26.834.177. O valor, dividido entre 27 legisladores, cada um fica com quase R$ 1 milhão por ano. Metade deve ser destinada para a saúde e a outra fica livre para o político fazer o que achar necessário, seja no esporte, na educação ou outras áreas. E essa é a grande preocupação. Isso não pode acontecer em Ribeirão, mesmo porque a prefeitura tem uma verba mínima para investimento e ainda vai repassar 1,2% do orçamento para os vereadores fazerem o quê? Fazerem política? Quer dizer, o vereador pega esse dinheiro, vai numa vila aí, faz um campinho de futebol, faz uma reforma numa creche, faz qualquer coisa e vai angariando esse dividendo, esse grupo para votar a favor dele. Isso não está certo. Essa é a posição da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão, que promete debater ainda mais o assunto. A Associação Rural e o Sindicato Rural enviaram uma nota dizendo que apoiam a iniciativa da CIRP porque consideram que a Câmara está exorbitando as atribuições. Ciesp e Fiesp também seguem a mesma linha contra o projeto. Em torno de 120 milhões a cada 4 anos estaria disponível na mão de vereadores para poder apontar onde isso ia ser investido. É muito dinheiro sem verdadeiramente você ter um corpo qualificado e técnico para poder ajudar a direcionar. Não é atribuição para que o vereador foi eleito. A população de Ribeirão Preto, quando elegeu o vereador, não estava imaginando que o vereador ia administrar recursos públicos. O vereador está ali para aprovar e criar boas leis e fiscalizar, antes de mais nada, a prefeitura. Para a Frente Cívica, organização que fiscaliza o poder público, o Legislativo de Ribeirão não está preparado para assumir uma função administrativa. Se a gente tivesse uma Câmara preparada para lidar com esses valores, isso seria até benéfico, porque poderia beneficiar a população na ponta. Então você imagina, se esse recurso for destinado para entidade que não for séria, isso pode comprometer recurso público. O projeto já fez parte das pautas da Câmara por 3 vezes. Agora deve passar pela Comissão de Justiça e, se tiver parecer favorável, vai para a votação. E é isso que as entidades de classe querem evitar e estão se manifestando para barrar a proposta. É importante ter uma mobilização da sociedade, das entidades da sociedade civil, para evitar que um projeto como esse passe, para evitar impactos negativos também para o município, né? Deve ser por meio da participação das pessoas e das entidades nas sessões da Câmara, acompanhar a pauta e poder participar no dia de discussão e votação desse projeto. E o Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão e região também se posicionou, dizendo que é contra qualquer medida que possa abrir possibilidade de utilização inadequada de recursos públicos. O Sincovarp informou ainda que o diálogo é o melhor caminho para solucionar essa questão. E a Associação dos Advogados de Ribeirão aponta outro problema. Segundo a ARP, o projeto parte de uma lei inconstitucional e será prejudicial para o município. Já existe uma ação direta de inconstitucionalidade, né, lá no Supremo Tribunal Federal, que já suspendeu 2 artigos dessa emenda constitucional a 86. Eu estou falando a nível federal, tá? Não é função do parlamentar executar. Executar. Ele não pode destinar uma verba para ele que seja exclusiva, para a atividade dele, sendo que essa atividade é do Poder Executivo. Imagine você, o contribuinte, que o vereador
vai ter uma verba de 1 milhão por ano para ele administrar essa verba. Já não chega o que eles gastam com alimentação, viagem, selo, secretária, gabinete. Eles não estão satisfeitos. Ainda eles querem mais verba para poder fazer a campanha deles para a próxima eleição. É fazer politicagem pequena com o chapéu alheio. Não é o que a população está esperando. A população está esperando um engajamento cada vez maior de toda a nossa classe política no intuito de colocar de volta Ribeirão Preto nos trilhos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O presidente da Câmara, Igor Oliveira, disse que desde que ingressou na casa, o orçamento impositivo tem sido analisado e debatido pelo colegiado por meio das comissões permanentes, respeitando todo o trâmite legislativo com ampla publicidade e transparência. Ele reforçou que a proposta de emenda à lei orgânica aguarda o posicionamento da Comissão de Constituição e Justiça para posteriormente ser discutida e votada pelo plenário em 2 turnos, dependendo do voto favorável de 2/3 do colegiado para aprovação em cada uma das votações. Nós continuamos com o assunto agora com Roberto Ribeiro, diretor de jornalismo do Sistema Clube. Boa tarde, Roberto. Nós temos as mais importantes entidades econômicas de Ribeirão Preto se posicionando contra esse orçamento impositivo. Agora, o recado das entidades para a Câmara, ele é claro, Roberto? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Um recado muito claro para dizer que a brincadeira tem hora, que não venham com história que não tem nem pé nem cabeça de mexer com aquilo que é dinheiro público, que é dinheiro do contribuinte para agradar este ou aquele vereador. As entidades foram muito claras, não passa esta lei, que é alguma coisa que tem que ser levada a sério. Recado dado, que a Câmara tenha juízo. Agora, muita gente fala em desvio da real função dos vereadores. Esse é o grande risco. O grande risco, sabe qual que é, Paulo e amigos da Clube? O populismo descarado que está sendo pregado dentro da Câmara Municipal. Afinal de contas, o que é esse populismo? Está interessando a quem? Ou a quais vereadores? Ou a quais outros interesses que ficam por trás, que na hora da votação não são muito claros. Então, você tem um problema sério, que é o populismo, e esse populismo já arrastou o país para um beco sem saída e arrastou essa cidade durante 8 anos na administração passada, aquilo que nós estamos vendo até hoje. Então a gente tem que separar. Populismo não leva a lugar nenhum. Cabeça no lugar para mexer com dinheiro público e mexer com finanças. Caso contrário, vamos fazer farra com aquele dinheiro que não é nosso. Quer dizer, vereador com dinheiro exclusivo para destinar como quiser, isso pode render, então, medidas populistas. 2 vezes mais do que o populismo, coisas extremamente oportunistas. Como você vai controlar aquilo que o vereador vai propor com a grana toda que ele vai pegar? Ah, vamos precisar da saúde. Quem foi que falou que o vereador entende de saúde para determinar o quanto vai de verba para lá? Quem foi que falou que o vereador entende de planejamento urbano para construir pequenos campinhos para o lazer? É tudo balela isso daí. Então o cidadão consciente tem que se colocar contrário. Chega do populismo, chega do jogo político rasteiro. Política não é a brincadeira que nós estamos vendo na Câmara Municipal. No passado recente, em Ribeirão, a Câmara negociava com a Prefeitura ao invés de fiscalizar. Isso aí deixa a população ainda, Roberto, com o pé atrás em relação à Casa de Leis? Você sabe que eu acho que o cidadão não parou para pensar naquilo que ele faz. Se nós temos essa Câmara que aí está, ela foi eleita. E sendo eleita, ela precisa então ser cobrada. Se a pessoa ou se o eleitor não parou para pensar naquilo que ele colocou lá, imagina você o que vai ser daqui uns anos a cidade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que votar, nós temos que cobrar e temos que afastar aquele que nos procura para dizer, olha, vou dar um jogo de camisa para o seu time de futebol, vote em mim. Vou dar um banco na praça, vote em mim. Isso não está pensando a cidade. O que nós precisamos é do político consequente, do político que pensa Ribeirão Preto como um todo, que a cidade pertença a todos,
todos e não a um pequeno grupo, como nós estamos vendo nesse desvio do dinheiro impositivo. Para a gente encerrar, Roberto, se isso acontecer de verdade, é o vereador querendo o lugar do prefeito? Ele quer o lugar de todos nós, a verdade é essa, ele quer determinar aquilo que a gente vai querer para nós ou não. Ele vai dizer, tá vendo, ninguém vai saber o que você realmente pediu. E vereador não é para levar pedido, não é para levar o pedido isolado. O vereador é para tomar conta da coletividade. O vereador é para ter o projeto para a coletividade. Caso contrário, vira populista, vira demagogo e oportunista, enganando aquele que votou nele. Obrigado pela sua participação, Roberto.